Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, nesta quinta-feira, 5 da tarde, transmitindo direto da cidade do Rio de Janeiro, através da Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos até o final estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa é dinâmico, ele é dividido em 4 blocos. No primeiro, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo, o livro O Espírito do Cristianismo. No terceiro, as cartas de Paulo de Tarso. E no quarto bloco, nós temos a presença da palavra de José Herculano Pires sobre uma passagem do Novo Testamento. Você pode participar, basta enviar a sua mensagem, fazer uma pergunta, nós teremos o maior prazer de fazer essa interação. Vamos, então, dar início ao primeiro bloco do programa. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí está já na tela para que você acompanhe. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, Fazer o Bem sem Ostentação. E vamos estudar os itens 1 a 3, com um texto de Allan Kardec sobre o tema que a mão esquerda não saiba o que faz à direita. Para introduzir o estudo, Allan Kardec cita o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, antes de colocarmos o primeiro slide com o comentário de Allan Kardec, vamos conhecer essa passagem que está do Evangelho de Mateus. Então, ele, transcrevendo as palavras do nosso Mestre Jesus, nos diz: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Então, essa é a passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 6, versículos 1 a 4. E Allan Kardec, então, vai fazer o comentário desse ensino de Jesus. Vamos, então, ao próximo slide, com a primeira parte do comentário de Allan Kardec. Ele nos diz: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Muito bem, esse é o início do comentário de Allan Kardec sobre a lição do nosso mestre Jesus de que quando vamos fazer a caridade, nós devemos dar sem ostentação. Não precisamos aparecer. Ninguém precisa ficar sabendo. Não precisamos procurar o aplauso humano, mas sim a consciência reta do dever cumprido junto a Deus. Essa é a lição do nosso Mestre Jesus. O que nos leva, obviamente, também ao desapego, porque trata-se de realizar a caridade. E Allan Kardec está nos lembrando, no seu texto, que ou nós acreditamos em Deus, ou não acreditamos. Ou acreditamos na vida futura, ou não acreditamos. Ou acreditamos na caridade, ou não acreditamos. Ou procuramos a nossa melhora moral, ou fingimos que a estamos procurando. Mas todo o fingimento fere a lei divina e teremos que responder por isso. Então, não podemos agir de forma hipócrita. E se vamos auxiliar alguém, não importa quem seja, e também não importa que tipo de auxílio vamos dar, façamos em segredo. Ou seja, simplesmente auxiliemos. E não há necessidade alguma de que outras pessoas fiquem sabendo. A caridade não faz barulho, estardalhaço. A caridade não se lança nas mídias de comunicação, nas redes sociais. A caridade não procura o aplauso terreno. A caridade ela é realizada em nome do amor. Então, nós não precisamos ficar mostrando que somos nós que estamos ajudando, que somos nós que fizemos a doação, que nós é que... Não, nada disso. Simplesmente trabalhemos pelo bem, ajudando, auxiliando, cooperando, doando, enfim, dentro dos nossos recursos, das nossas possibilidades, mas com toda boa vontade, com toda fé, com todo amor. Ninguém vai ficar sabendo? Mas isso não é problema. Os bons espíritos sabem. Deus sabe. E isso é que é o mais importante, porque ficamos registrando o que fazemos a benefício do próximo, esperando receber aplausos, tapinhas nas costas, parabéns.
Essa não é a verdadeira caridade. Por isso Jesus coloca, se você está procurando isso, você já recebeu o que tinha que receber. Mas acontece que Deus não poderá lhe reconhecer com méritos no depois da morte, porque você fez a caridade por interesse ou outros interesses, quando ela deve ser feita totalmente de coração. Então, aí está o entendimento que Allan Kardec nos coloca, que nós não temos que procurar a aprovação dos seres humanos. Vamos simplesmente prestar o nosso auxílio a quem está necessitado dele. Mas Kardec continua. Vamos à continuidade do seu texto, quando ele diz: o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar a alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. Muito importantes estas palavras de Allan Kardec. Não ostentar a caridade tem dois méritos. Primeiro, que é a caridade material propriamente dita que foi realizada, ou seja, a entrega de uma bolsa de mantimentos, de roupas e agasalhos, o auxiliar na reforma, por exemplo, da moradia, etc. Então, estamos fazendo a caridade material, mesmo a doação de uma quantia em dinheiro. Mas existe a caridade moral. E nessa caridade moral é que precisamos atentar. Que caridade é essa? É de chegarmos à pessoa que está precisando de auxílio e não humilhá-la, não passar por cima do seu amor próprio, não exigir condições para receber o auxílio, não fazer nenhum tipo de estardalhaço. E se a pessoa está necessitada de serviço, de um emprego, tentemos, então, encaminhá-la para conseguir a sua colocação profissional, porque não adianta apenas ficar dando o peixe. É preciso ensinar a pescar, como diz o antigo provérbio chinês. Não transformemos as doações numa esmola que humilha. E muitas pessoas, ainda mais hoje, em que temos o celular na mão, em que podemos gravar tudo, tem pessoas que fazem sensacionalismo da caridade que estão fazendo para os outros. Então, filmando, publicando nas redes sociais, mostrando o que está fazendo, forçando aquelas pessoas que estão recebendo ajuda a dar depoimentos. Isso é humilhante. E, na verdade, quem está auxiliando está procurando o aplauso humano, está procurando ter milhares ou milhões de likes nas redes sociais, monetizar com isso e ficar sempre por cima na mídia. Portanto, não é uma verdadeira caridade, porque não está fazendo, de fato, de coração e está humilhando as pessoas que estão em necessidade
e estão recebendo essas doações, esse auxílio. A caridade, como já falamos, ela é calma. A caridade é o amor em ação. E para amar, nós não precisamos fazer propaganda. Apenas amemos. Apenas ajudemos. Auxiliemos de todo o coração, com desprendimento. Por isso, então, o título da lição do Evangelho segundo o Espiritismo: fazer o bem sem ostentação e entregar tudo a Deus, nosso Pai. É isso que nós temos que fazer e que Allan Kardec, então, comentou conosco a partir do ensino de Jesus: não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Semana que vem nós vamos dar continuidade aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos voltar aqui com o slide, né? Mas só que vamos recuá-lo. Então, aqui está com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que é um capítulo que trata justamente da caridade, do amor em ação. Mas agora está na hora de entrarmos para o segundo bloco, quando fazemos o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, que aí está na tela, autoria de Caibar Schutel. Cada programa nós trazemos um capítulo para que possamos conhecer melhor o Evangelho através dos ensinos do Espiritismo. Hoje nós vamos ver a lição Zaqueu, o Publicano, que compõe o capítulo 31 da obra O Espírito do Cristianismo. Como sempre, primeiro, Caibar Schutel traz uma passagem do Novo Testamento para, na sequência, fazer o comentário. A passagem sobre Zaqueu, o Publicano, é muito conhecida, mas o fato de ser muito conhecida não quer dizer que todas as pessoas a conheçam. Vamos, então, aqui a essa passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Está aí na tela para que você possa acompanhar a leitura. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Tendo ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, este procurava ver quem era Jesus. Porém, não o podia conseguir por causa da multidão, porque era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque estava para passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Então, essa é a passagem que está no Evangelho segundo Lucas, falando sobre Zaqueu, o publicano, ou seja, o cobrador de impostos. Na sequência, Jesus vai adentrar a casa de Zaqueu e vai dizer que, naquele momento, havia entrado a salvação naquela casa, e Zaqueu se entrega ao Evangelho e promete, então, pagar em quádruplo tudo que ele havia retirado dos outros e também distribuir metade da sua fortuna aos pobres. Caibar Schutel, então, faz o comentário. E nós vamos ler aqui um trecho do comentário de Caibar Schutel, e um trecho bastante elucidativo, inclusive sobre essa questão dos publicanos. Vou passar, então, a palavra a Caibar Schutel. Estou aqui com o livro em mãos, O Espírito do Cristianismo. Nos diz, então, Caibar Schutel: Zaqueu é um astro que brilha no Evangelho. É um dos espíritos de contato mais suave que afaga nossa alma quando recordamos essas figuras preeminentes da legenda sagrada. Basta lembrar que foi na casa deste destemido chefe dos publicanos
que Jesus encontrou fino acolhimento e tão espontânea recepção espiritual que, passados quase 2000 anos, ainda nos comove numa alegria santa, idêntica, talvez, àquela que Jesus sentiu, levando-o a pronunciar a nova felicitante, que se nos depara no trecho de Lucas. Hoje entrou a salvação nesta casa. Os publicanos eram os arrematantes dos impostos públicos, designados pelos antigos romanos. Eram cavalheiros romanos, que formavam companhias poderosas destinadas a arrematar, por certa quantia, a cobrança dos impostos nas províncias, pelo prazo de 5 anos. Cada companhia tinha um nome especial, conforme a qualidade do imposto. Assim havia decumane, para os dízimos, partitores, para as alfândegas, pecuária, para os pastos, etc. Essas companhias tinham sede em Roma, e subdiretores e agentes em todas as províncias. Os publicanos abusavam com frequência dos seus direitos, exigindo dos contribuintes mais do que o devido, e, por isso, eram odiados pelo povo. Os judeus, especialmente, tinham grande antipatia pelos publicanos, não só porque estes exorbitavam a sua ação, como também porque consideravam o imposto taxado pelo domínio de Roma contrário à lei. Escreve Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a aversão pelos publicanos de todas as classes, entre os quais se encontravam pessoas estimáveis, mas que, por motivo de suas funções, eram desprezadas, bem como as pessoas de suas relações, sendo todos confundidos na mesma ordem. Lembrando aqui desta explicação de Caibar Schutel, que um publicano podia também ser, no caso, um judeu. Então, para entendermos bem isso, eram corporações criadas pelo Império Romano que, espalhadas pelo Império com seus representantes, faziam a cobrança, a arrecadação dos impostos. E eles eram pagos pelo Império Romano mediante uma porcentagem sobre a arrecadação dos impostos. Então, obviamente, quanto mais imposto se arrecadasse, mais o publicano iria ganhar, porque ele vivia justamente da porcentagem sobre a cobrança dos impostos. Então, fazendo aqui um exercício de imaginação, digamos que o publicano recebesse 10% do que arrecadasse. Então, se, por exemplo, ele arrecadasse, nos valores de hoje, se ele arrecadasse 100 mil reais de impostos, ele teria, então, direito a 10%, ou seja, 10 mil reais. Obviamente que ele fazia de tudo para arrecadar mais, para que ele, então, ganhasse mais. E eles faziam isso. Só que, como eles dominavam toda a escrituração, sabia-se que parte do que eles cobravam do povo, dos produtores, não era lançado nos livros. Ou seja, não havia uma prestação de contas com o Império Romano. Então, por exemplo, se ele arrecadasse 150 mil, ele declarava 100 mil. Então, ele iria embolsar 50 mil mais os 10 mil da porcentagem contratual à qual ele tinha direito. Obviamente que não eram todos os publicanos que faziam isso, mas os desonestos acabaram, então, marcando essa classe de trabalhadores. E para os judeus, em especial, isso era um problema, porque os judeus consideravam que todo e qualquer imposto era contrário às escrituras sagradas, era contrário
a lei mosaica. Então, ser um publicano lá na Palestina, entre os judeus, era realmente um problema. E Zaqueu era um publicano, rico, como a maioria dos publicanos, e muito mal visto. Mas Caiba Schutel continua, então, o seu comentário e nos diz: Zaqueu era, consequentemente, mal visto por todos, porque estava em curso no juízo que se fazia dos publicanos. Entretanto, a passagem do Evangelho deixa transparecer ter sido ele um homem correto, um homem de bem. O prolóquio, dize-me com quem andas, que te direi os defeitos que tens, é possível não pudesse vigorar para o julgamento do chefe dos publicanos instalado em Jericó. E se ele não tinha lisura de caráter até o seu encontro com Jesus, a transformação momentânea por que passou foi tão real que atingiu a transfiguração. Maravilhamo-nos com a transfiguração de Jesus no Tabor, tendo ao seu lado Moisés e Elias, como representantes da lei e dos profetas, a testemunhar a individualidade do Nazareno como cumpridor e executor da lei e sancionador dos profetas. E nos alegramos com a transfiguração de Zaqueu em Jericó, tendo a seu turno como executor de tal cometimento Jesus e como testemunhas os apóstolos. Bem, este é o trecho do comentário de Caiba Schutel que selecionamos para trazer ao nosso programa. E realmente Caiba Schutel tem razão. Essa transformação, essa transfiguração de Zaqueu, o publicano, é maravilhosa. Ele era mal visto por todo mundo. Ele era chefe dos publicanos, tendo a sua sede na cidade de Jericó. Tinha enriquecido, trabalhando como cobrador de impostos para o Império Romano. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus e tinha ficado maravilhado com tudo o que ele contaram sobre o mestre dos mestres. E aí ele ficou sabendo que Jesus estava nas cercanias e que estava adentrando a cidade de Jericó. E ele queria ver Jesus, estar com Jesus. Mas era grande a multidão. Ele era de estatura baixa e ele não conseguia chegar junto a Jesus. Mas sabendo mais ou menos o trajeto que o mestre faria, né, ele procurou uma árvore, um sicômoro, e subiu nela, para poder ficar no alto e pelo menos ver Jesus passar. E quando Jesus estava passando, Jesus para, olha para o sicômoro, essa árvore que é muito grande, né, vê Zaqueu e diz a ele: Zaqueu, desce, porque hoje preciso me hospedar em sua casa. Isso, com certeza, deve ter escandalizado os discípulos e todas as demais pessoas que estavam próximas e naquele entorno com Jesus. Como assim? Jesus, o profeta, o Messias, vai se hospedar na casa do chefe dos publicanos? Não é possível uma coisa dessas. Mas foi o que Jesus fez. E Zaqueu correu, se apressou, e quando viu Jesus chegar, ele se prostra de joelhos diante de Jesus e faz a promessa: Senhor, a partir de hoje, eu vou distribuir aos pobres metade do que tenho e vou pagar em quádruplo a toda pessoa a quem eu tiver prejudicado. E Jesus, então, o abençoa e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. É simplesmente uma imagem belíssima, maravilhosa, daquela pessoa que vivia só no mundo e para o mundo, que se
entrega ao Evangelho na mesma hora em que vê e fala com Jesus. E totalmente desprendido dos bens materiais, ele faz a promessa de começar a trabalhar pelos mais pobres, distribuir as suas rendas. Olha que coisa maravilhosa! E aí podemos fazer a pergunta que Caiba Schutel faz aqui no seu texto. E nós? Até onde iríamos no lugar de Zaqueu? Teríamos todo esse desprendimento? Conseguiríamos realmente largar o homem velho para ser o homem novo, transformado moralmente? Porque o convite de Jesus não é só para Zaqueu, é para todos nós. Então, isso nós acabamos de estudar aqui no livro O Espírito do Cristianismo, de Caiba Schutel, e nós vamos ainda continuar semana que vem, tem muitos capítulos ainda pela frente. Mas agora está na hora de abrirmos o terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado às cartas de Paulo de Tarso. Neste momento, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos romanos. Não ao Império Romano, não aos romanos propriamente ditos, mas a comunidade, a eclesia cristã da cidade de Roma. E para estudarmos, então, essa carta, como também as demais, nós estamos trazendo ao programa o benfeitor espiritual Emmanuel, porque ele, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, escreveu centenas de textos comentando os ensinos de Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos ver o versículo 4 do capítulo 15 da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. O versículo já está aí na tela, para que você possa acompanhar. Ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Belas palavras de Paulo de Tarso. O nosso Emmanuel nos traz o comentário no seu livro Vinha de Luz. O comentário está publicado nessa obra, ou melhor dizendo, Vinha de Luz não, o livro é isso mesmo, é o livro Vinha de Luz, no seu capítulo 75. Lembrando que o livro Vinha de Luz é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Emmanuel deu por título ao seu comentário Esperança, a palavra que Paulo de Tarso utilizou aí no final, que as Escrituras nos proporcionam a consolação e a esperança. Vamos, então, fazer a leitura deste texto de Emmanuel. Prestemos atenção. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima. À maneira do sol que ilumina do alto,
e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. Um homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Bem, aqui está, então, o texto do benfeitor espiritual Emmanuel, que ele intitulou Esperança, comentando o versículo 4 do capítulo 15 da Carta de Paulo aos Romanos. Está aí na tela, para nós recordarmos. Ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Esperança. Esperança significa acreditar na possibilidade futura daquilo que queremos, daquilo que sonhamos, daquilo que nos é prometido. Esperança. E diz o ditado popular que a esperança é a última que morre, ou seja, é a última virtude que morre. Mas o Espiritismo corrige essa frase popular para dizer que nem a esperança, nem nenhuma virtude morre. Jamais. Elas são sempre desenvolvidas mais e mais, porque a lei divina é lei de progresso, é lei de evolução, rumo à nossa perfeição. E Emmanuel está aqui nos lembrando que não importa o que esteja acontecendo conosco, não importa o que esteja acontecendo na humanidade, nunca devemos perder a esperança. E nós, espíritas, que temos conosco a crença na imortalidade da alma, na vida futura, porque sabemos que a morte não é o fim, que a morte não existe, nós, então, sabemos que mais cedo ou mais tarde, mas sabemos que o bem irá predominar sobre o mal, que a caridade irá vencer o egoísmo, que a humildade irá derrubar o orgulho. Esperança. E é por isso que nos movimentamos, é por isso que trabalhamos, é por isso que realizamos, tentando colocar em prática o amai-vos uns aos outros. E Emmanuel nos lembra que Jesus, diante das dores e das aflições que temos na humanidade terrena, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sofridos, e eu vos aliviarei.
É o cântico do Evangelho nos injetando esperança, porque nunca somos abandonados, nem por Deus, nosso Pai, nem Jesus, o enviado celeste, nem pelos bons espíritos. Mas temos, no nosso dia a dia, que lembrar de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, para darmos sintonia. E dando sintonia, aí sim possamos ser abençoados, reforçados na nossa fé, auxiliados. O mundo parece estar pior, não é mesmo? São tantos os problemas, mas só parece. Porque é a esperança que nos move, a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma humanidade boa. E temos um potencial divino para realizar isso. Então, quando nos perguntam se somos otimistas em relação ao futuro da humanidade, nós respondemos, não exatamente otimistas, mas somos esperançosos, porque jamais perdemos a esperança no ser humano, esse espírito imortal reencarnado. Jamais perdemos a esperança no funcionamento da lei divina, e que a semeadura de hoje no meio do amor é que gerará os bons frutos amanhã. Então, mantenha acesa a chama da esperança, hoje e sempre, sabendo que aquilo que não pode ser realizado hoje, que a frutificação que não podemos assistir hoje, acontecerá amanhã, porque a vida continua. A reencarnação é uma realidade. E todos nós iremos sempre colher de acordo com o que semeamos. Esperança sempre. Mas, como nos lembra Paulo de Tarso, no versículo 4 do capítulo 15, esperança, mas aliada com a perseverança, com o trabalho, com o estudo e o conhecimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E aí sim, nós poderemos, já em pensamento, vislumbrar esses dias melhores do porvir. Deixo aqui o convite para que na próxima quinta-feira possamos estar juntos para darmos continuidade ao estudo da Carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso e comentada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Antes do quarto bloco do nosso programa, vamos à nossa dica literária espírita. E essa dica literária traz de novo o nosso querido Emmanuel através do Chico Xavier, porque está aí na tela o livro Mãos Unidas, publicação da ID Editora, ou seja, do Instituto de Difusão Espírita, que tem a sua sede na cidade de Araras, no estado de São Paulo. Mãos Unidas é uma obra muito bela, com textos profundos do nosso Emmanuel, falando sobre a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a cooperação, sempre trazendo para nós as lições do Evangelho, esclarecidas pela imortalidade da alma e pela reencarnação. Então, é a dica que nós trazemos a você, a dica literária, essa obra psicografada pelo médium Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, Mãos Unidas. Bom, agora sim, depois da dica literária espírita, nós podemos abrir o quarto e último bloco do nosso programa, quando trazemos a palavra de José Tirano Pires, áudio original do programa No Limiar do Amanhã, um programa lá da década de 1970. Herculano Pires sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho.
Agora, uma coisa diferente do que fazemos hoje, por exemplo, aqui no nosso programa. No primeiro bloco, nós estamos seguindo a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Herculano Pires não fazia isso. Na verdade, o locutor ou locutora do programa, né, o apresentador ou apresentadora, pegava o Novo Testamento e simplesmente abria ao acaso, batia os olhos e lia a lição. E Herculano Pires espontaneamente fazia, então, o comentário. Coisa incrível, não é mesmo? Bem, além dos áudios que foram resgatados, nós temos também esses áudios transcritos e publicados no livro que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicação da editora Paideia, que você encontra normalmente aí nas livrarias físicas, principalmente online. Bem, vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Não fazemos sermões, procuramos apenas dar explicações. Abrindo o Evangelho ao acaso, como sempre o fazemos, encontramos o seguinte: Atos capítulo 16, versículos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade ficamos alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto de um rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados, falávamos às mulheres que ali haviam concorrido. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava. E o Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de serem batizadas, ela e sua casa, fez-nos este pedido: se julgais que sou crente no Senhor, entrai em minha casa e ficai nela. E constrangeu-nos a isso. Este trecho de Atos dos Apóstolos é muito significativo porque nos oferece, por assim dizer, a descrição de um episódio quase de maneira minuciosa, um episódio da era apostólica, do tempo em que os apóstolos semeavam a ideia do Evangelho, a mensagem do Evangelho no mundo. E vemos a descrição da viagem feita até a Macedônia, onde Paulo levava a palavra do Evangelho como uma missão que ele tinha de cumprir junto daquele povo. E como nós sabemos, na sua inspiração e no seu desejo real de servir a causa do Cristo, Paulo tinha sido enviado realmente à Macedônia para o cumprimento dessa missão. Mas ali, o que nós deparamos neste trecho é que na cidade, ou da cidade, Paulo sai, atravessa a porta. As cidades naquele tempo eram cercadas de muros, de grandes muralhas defensivas, e havia os portais que se abriam para o campo. Ora, foi fora da cidade, nos arredores da cidade, mas fora das muralhas, que Paulo se colocou num lugar que era destinado à oração, próximo a um rio, para falar às mulheres que ali se encontravam. Vemos a simplicidade rústica destas cenas. O apóstolo dos gentios, aquele que havia sido doutor da lei em Jerusalém e que agora arrastava, por assim dizer, as suas sandálias pela poeira de todos os caminhos do mundo. Ele ia levar aquelas mulheres simples da cidade de Filipos, ali perto de um rio, na beira de um rio, onde naturalmente se entregavam seus afazeres de limpeza, de higiene, de lavagem, e depois se dedicavam à oração, levar a elas a palavra do Evangelho.
E Paulo se põe a pregar àquela gente, a despertar naqueles corações o sentimento do amor para com Deus, o sentimento espiritual que palpita em todos os corações humanos, procurando atraí-las para a compreensão de uma mensagem nova, redentora, que surgia na terra. E dentre aquelas mulheres, o livro não menciona quantas, mas nos mostra que havia ali várias mulheres, levanta-se Lídia, que foi, segundo nós vemos do próprio texto, naquele momento como que escolhida, porque tocada no seu coração, soube logo despertar para a compreensão do Evangelho. Então acentua o livro de Atos que ela foi batizada. Ela e os de sua casa, que se integraram no cristianismo. Temos aí a questão do batismo. Pergunta-se então se Paulo batizava, se os apóstolos batizavam. O batismo não é, por acaso, uma determinação do próprio Cristo que surge nos evangelhos para ser realizado em todo o mundo? As igrejas cristãs assim entendem. E não vemos nisso nada que possa ser considerado como negativo. Mas no Espiritismo, nós interpretamos o problema do batismo segundo as próprias palavras do Cristo, quando foi batizado no Jordão, e as palavras principalmente de João Batista, quando disse que atrás dele viria outro, que batizaria não mais em água, mas em espírito. Nós então compreendemos o batismo como espiritual e não material. O batismo da água era um rito praticado desde a mais alta antiguidade e, naturalmente, entre os judeus, na Judéia do tempo de Jesus, se praticava amplamente. Mas Paulo, ele mesmo nos diz, numa das suas epístolas, que ele não foi enviado para batizar, mas sim para evangelizar, e que depois de fazer os primeiros batismos, e este de Lídia foi um deles, ele não voltou mais a batizar, mas apenas a despertar as criaturas pela palavra do Evangelho, pelo Espírito, iniciando-as assim numa nova vida. O batismo é um sinal de iniciação. Paulo iniciava as criaturas através da palavra do Evangelho, despertando-as para um novo sentimento da vida. E Lídia aparece então como uma figura auroral dos primeiros tempos do cristianismo, uma figura que marca na Macedônia o desenvolvimento da evangelização daquele povo. Sim, tivemos a palavra de José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, uma palavra balizada, calma, tranquila, profunda, sobre um trecho de Atos dos Apóstolos. Assim, estamos chegando ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. O vídeo fica disponível na internet, no YouTube. Basta você acessar o canal da web rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E, portanto, você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e a qualquer horário. Muito obrigado pela sua companhia. Jesus lhe abençoe. Paz em sua vida. E até semana que vem, em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.